Boa noite, galera. E aí? Vamos falar um pouquinho sobre o que pode ser feito para a galera que não conseguiu entregar os exames do QSCOM. A gente tá só aquele meme. Ok, houve um equívoco. Brincadeiras à parte, né? Eu entrei aqui para ajudar vocês. Vou trazer também uma pessoa que vai super ajudar vocês. Essa live vai ficar gravada no YouTube, né? Para quem não puder assistir agora, que às vezes as pessoas entram e saem por algum motivo de estar no trabalho ou estar em transporte, indo para casa. Essa live vai ficar salva. Então a gente vai falar sobre por que você não entregou os exames e como deve ser feita essa entrega, se é possível entregar ou não, como isso vai acontecer. Vou explicar mais ou menos para vocês o que aconteceu, né? Em uma parte do edital falava que tinham que ter todos, mas não estava explícito que tinham que ser todos, né? E na outra parte do edital, que é o anexo K, falava sobre os especialistas, quem eram os médicos especialistas, né? E isso gerou muita dúvida durante o processo seletivo, né? E por isso eu tô aguardando só os advogados entrarem aqui para eles ajudarem vocês, né, nessa situação, o que vocês podem fazer, né? Porque a galera ficou prejudicada por falta de informação no edital. Vamos ver se eles já estão aqui. Será que estão aqui? Será que foi? Olá! Bem, boa tarde. Bom, Boa noite, né? tá um pouco, tá um pouco corrida hoje com essa. Boa noite. Você é o Gabriel, né? Isso, Gabriel, advogado, Gabriel, o que você tem? Como ajudar essa galera? claro. Como você pode socorrer essa galera que está desesperada? Sim, com certeza. Vamos por partes, né? Acredito que anteriormente você já fez uma breve explicação do que aconteceu no concurso, correto? Correto. Perfeito. Mas, basicamente, o concurso, especificamente no Rio de Janeiro, nós tivemos uma situação bastante desagradável para boa parte dos candidatos, né? Que diz respeito à parte da banca de dar os exames médicos que os candidatos deveriam levar naquela concentração social, né? E dentro desse aspecto, o que a gente notou é que no recebimento daqueles documentos, a banca estava, o responsável, né, especificamente os tenentes, estavam uma análise qualitativa da documentação médica que estavam sendo entregues pelos dados no edital. E o que acontece e onde que reside a ilegalidade aposta, digamos assim, né? O item 5.11 do edital, né, bastante comentado aí pelos candidatos e bastante lido nas últimas horas, ele estabelece que os documentos do anexo K eles serão analisados por uma junta de saúde, né, durante o da INSPSAL, que é a inspeção de saúde. Né? E o que aconteceu? Na verdade, o tenente responsável pelos documentos, ignorando essa questão tal, ele basicamente fez uma análise qualitativa daqueles documentos, né, dispondo que os documentos não tinham o RQE, né, a declaração ali de especialidade, o registro de especialidade dos médicos, e com isso, fazendo uma análise que não cumpria ele, mas sim a uma pergunta médica, ele indeferiu o recebimento desses documentos. Né? E qual é o maior prejuízo que a gente visualiza que a gente tem aqui? Se formos seguir a norma do edital, que diz que os documentos serão analisados por junta médica, essa junta médica irá emitir parecer a respeito dessa documentação e, caso exista alguma desconformidade, o candidato, nos termos do item 6.5.4,
ele poderá interpor recurso e, dentro desse recurso, apresentar novos documentos. Então, qual é a situação que visualiza aqui? Que a banca, só no estado do Rio de Janeiro, isso de uma maneira muito estranha, ela basicamente eliminou uma série de candidatos e tirou qualquer possibilidade desses candidatos de ingressar com recurso e apresentar novos documentos, e inclusive novos documentos que estejam de acordo com o que a banca diz, ou seja, que tenham o RQE ali registrado, né? E hoje, pela tarde, a gente teve uma notícia muito boa que um candidato que contratou o escritório para atuar nessa demanda teve, né, uma decisão liminar favorável para que ele conseguisse entregar os documentos. E a argumentação que foi utilizada pelo nosso escritório naquela ação, ela é basicamente o que aqui, que é o seguinte: o documento, o TNT recusou a receber a documentação médica do candidato de uma maneira legal e em desconformidade com o que previa o edital, e a partir disso eliminou o candidato. Qual é o maior prejuízo? O candidato não vai ter a segunda chance de apresentar os seus documentos e mostrar a sua aptidão médica, né? E isso a gente precisa lembrar também, qual é a função do exame médico num concurso público, né? Você apresenta exames médicos para que você está em aptidão ao cargo público que você pretende ocupar, né? E essas, digamos, burocracias administrativas postas pela banca no dia de ontem são totalmente ilegais com o próprio espírito, a própria intenção de apresentação de exames médicos dos concursos públicos, né? E o nosso cliente, que é o Isaías, ele conseguiu obter uma decisão judicial na qual a maioria determinou que a banca recebesse todos os documentos. Então, decisão judicial, o nosso cliente ele vai ser intimado lá no site da banca, como ocorre normalmente nos concursos, em que eles convocam um candidato com data e hora certa e tem local para entregar os documentos. E aí a banca será obrigada a receber esses documentos, e já consta na decisão também, nos termos do edital, que esse documento deve ser dado por junta médica, porque é justamente o que no edital. E, inclusive, né, você são desses documentos, a gente visualiza que é todo possível, né? As pessoas, e eu acho que essa situação se aplica a muitas pessoas do Rio de Janeiro, né? Falaram ali que está cortando a fala, não sei se ouviu. Aqui tá normal. Tá normal? Então, talvez seja a conexão da pessoa aqui. Perfeito. Mas a gente acredita que essa situação se aplica para todas as pessoas que estavam nessa situação no dia de ontem, né? Foram hoje, atualmente, agora só durante a tarde, como falei, né? Até confundi aqui a noite com a tarde, mas hoje nós fizemos mais de 20 atendimentos aqui no escritório de pessoas que estavam na mesma situação, e esse número tende a crescer. Eu acredito que existem inúmeras pessoas bastante revoltadas, digamos assim, com a ilegalidade que ocorreu nesse concurso público, né? Então, dentro desse aspecto, a gente entende que existe, sim, a possibilidade de reversão dessa ilegalidade cometida pela banca, né? E que existe a possibilidade do ingresso com uma ação judicial para que seja possibilitado ao candidato entregar esses documentos, e que esses documentos, sobretudo, sejam analisados por uma junta médica, né? Caso isso não aconteça, caso a banca se recuse novamente, digamos assim, a receber esses documentos, né? Vamos supor, muitos candidatos têm essa dúvida, né? Eles chegam até nós com a seguinte dúvida: bom, eu vou ingressar com a ação judicial, vou ganhar uma liminar e aí eu chego novamente lá na banca e não consigo entregar essa documentação. Na verdade, se a banca não receber essa documentação, ela está descumprindo uma ordem judicial, né? E o descumprimento de uma ordem judicial pode acarretar em inúmeras consequências, né, para a administração pública, e também pode macular o próprio certame, né? Todo o concurso público pode estar afetado por conta disso. Então, a gente acredita que é difícil, né? Pela tendência e na nossa atuação, a gente acredita que a banca possivelmente vai receber
esses documentos, que esses documentos vão ser analisados pela junta médica e que, a partir da análise da junta médica, os candidatos aí podem eventualmente fazer um recurso administrativo, complementar a documentação e sanar esse vício, né, essa eventual ausência de RQE. Né? Até em casos anteriores em que nós tivemos participação, nós já vimos que muitas vezes o candidato nem confere, né, se o médico tem RQE ou não. Né? É até uma exigência nova por parte da banca, se compararmos ao edital anterior. Né? Então, o que a gente visualiza aqui é que existe uma ilegalidade na questão da recusa do recebimento e que, sim, é possível que o candidato ele obtenha, né, acreditamos muito que o candidato ele tem o direito, sim, de entregar essa documentação, até porque o edital é bastante claro. O recebimento por parte do oficial, por parte da banca, é uma questão quantitativa. Se existiu, naquele momento, uma análise qualitativa, está errado. Está fora das normas do edital e é contra a lei do concurso. Né? Todos os concurseiros sabem, né, e é até um jargão, que o edital é a lei do concurso. Se a banca está descumprindo essa lei, o candidato interessado, e nós recomendamos, estamos aqui, digamos assim, à disposição de todos os interessados para fazer isso, mas o candidato deve buscar os seus direitos e também, nesse caso, fazer com que a banca receba os seus documentos. Basicamente, essa, digamos assim, é a situação que a gente visualiza atualmente. Eu tenho acompanhado os processos desde o QSCOM 2022. Então, eu acompanhei o QSCOM, o QEOCOM e o QCBCOM. Esses 3 últimos processos, o RQE, foram apenas para as especialidades que estavam descritas no anexo K. Né? Todo mundo passou, mais de 200 pessoas incorporaram, assim, né, através da minha página, que vieram dar retorno. Então, assim, foi aceito dessa forma. E nesse processo fizeram no mesmo modelo, né, seguindo os mesmos parâmetros, sendo que no anexo K tinha uma informação, que era o que sempre veio em todos os outros editais, e no item do edital que falava sobre a entrega, ele já está escrito de outra forma, né? Inclusive, agora no QCBcom, não sei se você chegou a olhar, Gabriel, no QCBcom eles colocaram todos os exames que precisam do anexo K, eles detalharam ainda mais, né? Então, acredito eu que por essas falhas, eles vão mudando os editais, né? Tentando sanar aqueles buracos que a comissão deixa, né? Então, assim, há esperança para vocês, galera, que não conseguiram entregar a documentação, né? O Gabriel e o escritório dele estão à disposição para ajudar vocês. Fiquem à vontade para seguir, mandar mensagem, entrar em contato, que eles vão ajudar vocês a buscar o sonho de vocês. É isso, Gabriel? É isso. Até um ponto bastante interessante que tu mencionaste é que, na verdade, o que pareceu, o que a gente observou aqui, é que a banca muda o corpo do edital, mas não muda o anexo, né? E isso causou uma série de incertezas, digamos assim, para os candidatos que estavam acostumados em outro modus operandi, mas para nós, o que a gente visualiza aqui é que o candidato deve buscar o seu direito de, ao menos, que os documentos sejam recebidos. E aí, a partir disso, se houver um problema de RQE, a banca tem que apontar, a junta médica ela precisa apontar qual o exame que falta o RQE, ou seja, precisa ter uma decisão administrativa dizendo assim, olha, esse exame precisa do RQE e a banca precisa oportunizar o candidato, né, em âmbito de recurso, a apresentação dessa documentação. Então, a gente entende que é um vício, né? Essa questão pode ser sanável por parte dos candidatos. Infelizmente, a gente visualiza que a ação judicial é o único meio para fazer isso hoje, porque a banca, até o momento, não se pronunciou a respeito de uma concessão ou uma reabertura de prazo, o que para nós também é lastimável, porque é um erro que parte da banca, mas, por enquanto, a gente acredita que a ação judicial é o único remédio. A gente permanece acompanhando. Temos hoje, no nosso escritório, atualmente, né, só com as pessoas que a gente atendeu hoje, possivelmente até segunda-feira, terão mais de 10 mandados de segurança protocolados sobre essa temática.
fora os que ainda estão em atendimento. Então, são muitas pessoas que estão revoltadas, digamos assim, com a situação que aconteceu. Então, contem conosco, o nosso escritório está à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, atendimento. E muito obrigado também pela oportunização do espaço aqui. Foi um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada, Gabriel. E obrigada por ajudar essa galera que está um pouco desesperada, né? Porque às vezes é um sonho que vai ficando tão distante que a pessoa começa a sofrer. Então, como há esperança no fim do túnel, então o Gabriel está aí para ajudar vocês. É isso mesmo. Então, muito obrigado, Muito viu? obrigada. Até a próxima, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau.